Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, nos seus últimos devocionais do ano de 2020, hoje dia 27, o dia do lançamento deste vídeo, portanto Natal já passou, mas nós iremos continuar ainda hoje a lembrar do Natal, hoje fazendo talvez não um devocional, mas muito mais no formato de escola bíblica, para trazer algumas informações curiosas a respeito do Natal. Gostaria de perguntar, em primeiro lugar, se você sabe qual foi a data provável do nascimento do Senhor Jesus. Você sabe que essa data de 25 de dezembro foi uma data escolhida, tem toda uma explicação histórica que eu não vou aqui me ater, mas você sabe que esta não foi a data do nascimento do Senhor Jesus. Então a pergunta é, você sabe qual foi a provável data do nascimento de Jesus? No final desse vídeo você terá ali a resposta. Eu gostaria também de, neste vídeo, olhar ali rapidamente, dar uma breve olhada para os evangelhos de Mateus e de Lucas e fazer um misto ali do que foi registrado por Mateus e por Lucas a respeito do nascimento de Jesus, e trazer aqui 17 fatos miraculosos produzidos por Deus que aconteceram ali em torno do nascimento de Jesus. E na parte final gostaria de destacar aqui qual foi, na minha opinião, a maior ação de Deus em torno do nascimento de Jesus. Então vamos aos 17 fatos, que eu chamaria aqui de curiosidades, mas entenda aí como fatos miraculosos da ação de Deus no nascimento de Cristo. E o primeiro aqui é que Gabriel aparece a Zacarias. Isso você encontra lá em Lucas capítulo 1. E aqui você lembra que já havia mais ou cerca de 400 anos do silêncio de Deus, naquele período chamado intertestamentário, em que Deus fizera completo silêncio. E Deus quebra este silêncio aqui na pessoa de Zacarias, que era um sacerdote, prestando ali o sacrifício anual no templo, quando ele tem uma visão do anjo Gabriel, anunciando que a sua esposa Isabel teria um filho já na sua velhice. Curiosidade 2. Zacarias fica mudo por não crer. Quando Gabriel anuncia a Zacarias que sua esposa Isabel ficaria grávida, por não crer, ele fica mudo. Curiosidade 3. Isabel fica grávida de João Batista. Lembrando que Isabel ela era uma mulher estéril e idosa. Quarta curiosidade, então, é que o anjo Gabriel é enviado para falar com Maria. Aqui você encontra em Lucas capítulo 1, verso 26, quando Gabriel é enviado para anunciar a Maria que ela ficaria grávida da ação do Espírito Santo, que conceberia um filho. E aqui, portanto, a quinta curiosidade é a concepção miraculosa do Senhor Jesus no ventre de Maria. Isso você encontra em Mateus capítulo 1, verso 18, e você sabe que Jesus não foi fruto de um relacionamento entre Maria e José. Como dizia a profecia, a virgem conceberá e terá um filho. Então Jesus, ele foi concebido pela ação miraculosa do Espírito Santo, e por isso Jesus é 100% homem e 100% Deus. Curiosidade 6. João salta no ventre de Isabel. Maria, quando visita Isabel, João, que está no ventre, percebe a presença de Jesus, que estava no ventre de Maria. Curiosidade 7. O sonho de José. O anjo se apresenta a José em sonho para explicar que o filho gerado em Maria é do Espírito Santo. Curiosidade 8. Zacarias volta a falar. Então, quando o bebê nasce, perguntam a Zacarias qual o nome que ele queria que desse ao seu filho. Então, numa tábua, ele escreveu, o nome dele é João, e no mesmo momento, a boca dele se abre e ele começa a falar, louvando a Deus. Então, é claro que todos que estavam lá se admiraram com o acontecimento. Curiosidade 9, decreto ordenando o alistamento. Então, César Augusto, ele publica um decreto para que a população volte à sua cidade natal para fazer o alistamento de moradia. Isso foi um sinal também da concretização
da profecia que Jesus nascesse em Belém. Isso porque o seu pai nasceu em Belém. Curiosidade 10. A estrela é vista pelos magos. Os magos eram pessoas sábias que não eram judeus, mas que conheciam das profecias. Então, quando eles viram a estrela, eles sabiam do que aquilo significava. Curiosidade 11. Jesus nasce. E com isso, um anjo aparece aos pastores para anunciar o seu nascimento. E logo em seguida, uma multidão de anjos aparece para os pastores e começam a celebrar o nascimento de Jesus. Curiosidade 13. Simeão não morreria antes de ver Cristo, então o Espírito Santo lhe revelou que ele não iria morrer, ele não iria passar pela morte antes de ver Jesus. Curiosidade 14, os magos são prevenidos em sonho, então há uma advertência divina para que os magos não voltassem para a presença de Herodes, mas eles retornassem por outro caminho. Curiosidade 15, José é avisado para ir ao Egito, então em sonho também, um anjo lhe revelou para que ele e a família dele fossem para o Egito e permanecessem lá, isso porque Herodes estava perseguindo o menino Jesus e queria matá-lo. 16ª curiosidade ou ação miraculosa de Deus é quando José estava no Egito, é avisado em sonhos da morte de Herodes. Então, o Senhor Deus informa a José por meio de um sonho que Herodes havia morrido e que, portanto, ele poderia retornar do Egito para a sua terra de Israel, ali a região da Judéia, para onde, de fato, José, com Maria e Jesus retornam para a Judéia. E a 17ª curiosidade, ou ato miraculoso de Deus, é que José, chegando na Judéia, ele é novamente orientado em sonhos para que vá para a terra da Galileia, mais precisamente para a cidade de Nazaré. E isto para se cumprir a profecia que dizia que Jesus seria chamado o Nazareno. Então lembra lá que Jesus nasceu em Belém para cumprir a profecia que ele nasceria na terra de Davi, na cidade de Davi, Belém, portanto, que era a cidade do seu pai, entre aspas, humano, José, mas ele foi criado em Nazaré. Agora eu quero falar da última questão miraculosa, que eu acho que é a mais grandiosa, é que Deus não trabalhou somente em torno do nascimento de Jesus, produzindo essas curiosidades, esses atos miraculosos, mas na verdade Deus já começa a trabalhar muito antes na história da humanidade, preparando todo o cenário para que Cristo viesse no momento exato. E nós vemos isso quando nós lemos lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, onde Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Muito interessante esta expressão, plenitude do tempo. Jesus não veio nem antes e nem depois do tempo que ele deveria vir. Deus não atrasou e nem adiantou a vinda do Messias. Ele veio no tempo exato, no tempo pleno. Isso significa que Deus já estava trabalhando no cenário mundial para que Jesus viesse no tempo plenamente preparado para o seu nascimento, ministério e também para a expansão da sua igreja. Então lembra lá quando Alexandre o Grande conquistou toda a civilização ali da sua época, todo o mundo, e helenizou o mundo inteiro, ou quase o mundo inteiro, implantando a cultura e a língua grega. E você lembra então que no livro de Atos, quando a igreja é expandida, quando os apóstolos viajam pelas várias cidades, eles pregavam no grego. Todos falavam grego, todos entendiam, e então o evangelho pôde ser com mais facilidade pregado em todo o mundo daquela época, e assim o evangelho expandisse. Lembra também que após o Império Grego veio o Império Romano, e o Império Romano preparou ali o mundo e um cenário propício para a expansão do Evangelho. Então, por exemplo, os apóstolos usaram estradas construídas pelo Império Romano, e muitas estradas, boas estradas, onde eles puderam viajar com mais segurança
e mais rapidez em cada uma das cidades, pregando o evangelho, implantando igrejas. E você vê ali no livro de Atos como isso aconteceu, ali a história que cobre cerca de 30 anos da expansão da igreja. Não somente isso, mas o Império Romano produziu ali a paz naqueles anos. Discípulos puderam usufruir daquela paz para proclamar o evangelho num tempo de paz. Então, na verdade, Deus já estava trabalhando na história da humanidade, preparando todo o cenário para a vinda do seu Filho e para a expansão da sua igreja. E então eu gostaria de encerrar este nosso breve estudo sobre o nascimento de Jesus, sobre a questão do Natal, lendo aqui uma das profecias do Antigo Testamento que apontava para o nascimento de Jesus e que você deve conhecer, que está em Isaías capítulo 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então gostaria de lembrar que Jesus não é mais aquele menino frágil e indefeso na aldeia de Belém. Ele é tudo isto que este verso nos fala. E é tão importante lembrar dessas verdades, principalmente neste tempo diferente, neste Natal diferente que passamos, neste ano de 2020, um ano de pandemia, onde você provavelmente passou na reclusão da sua casa, afastado dos seus familiares e possivelmente sentindo uma tristeza no seu coração. Eu queria te lembrar que este Jesus, que você lembrou na data de ontem do seu nascimento, ele é rei, ele reina ao lado do seu Pai, ele é esse maravilhoso conselheiro, ele é um Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, sempre preparado e suficiente para preencher o vazio do meu e do teu coração. Então, que esta seja uma palavra que alegre de verdade o teu coração, crendo neste Jesus Salvador eterno, que nos ama completamente, incondicionalmente. Então, que Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo devocional.